Esse vídeo não vai ser tão curtinho quanto os outros, mas por favor eu te peço a tua atenção, pois vou tratar de um assunto muito importante, um assunto que diz respeito ao nosso passado, ao nosso presente, ao nosso futuro. Por gentileza, fique até o final desse vídeo. Ao final, dê o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Eu quero falar sobre padrão geracional. Já ouviu sobre isso? Já ouviu sobre comportamentos que vêm de gerações em gerações? Há um viés que também chama maldição hereditária. E como isso é possível? Como a Bíblia trata sobre isso? Eu quero usar um personagem que, na verdade, isso discorre em toda a sua família, e a minha intenção não é denegrir a imagem dos personagens bíblicos, em hipótese alguma. Eu não quero tirar a importância deles, mas frisar que, como seres humanos, tiveram as suas falhas, tiveram os seus momentos, e Deus não fez questão alguma de esconder as falhas humanas, mesmo as dos heróis da fé. Então vamos comigo, acompanhe-me. Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 13, diz assim: Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abraão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: Olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar, mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Observa que Abraão ele lança uma estratégia para sobreviver, ok? Isso poderia ser chamado de SAP, Sistema de Autopreservação da Espécie, mas na verdade não. Ele não estava aqui preservando a sua espécie. Ele estava tentando safar a sua vida com um artifício chamado mentira. E esse artifício vai se promulgar nas suas gerações futuras. Observe que aqui está apenas Abraão e Sarai ou Sara. Abraão e Sara estavam sem filhos. E aqui ele lança esse perfil, esse padrão na sua própria existência. Ele diz para ela: não fale que você é minha mulher. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos vão dizer assim, mas há provas bíblicas de que Sara era irmã de Abraão. Sim, ela era meia-irmã. No entanto, veja bem, mesmo alguém com uma relação consanguínea, depois que esta pessoa assume o matrimônio, ela perde o seu posto de irmandade e ela passa a assumir a posição matrimonial. Ela passa a ser esposa. Não importa se ela é irmã, se ela é prima. A partir do momento que assume o compromisso matrimonial, aquela parte parental ela é eliminada e fica apenas a questão do matrimônio. Então, Abraão estava mentindo, dizendo que Sara era sua irmã. Muito bem. Vamos então para Gênesis capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. Mais à frente, Abraão partiu dali para o sul, na direção do Negueb, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, acampando-se em Gerar. Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: ela é minha irmã. Mais uma vez, Abraão está atestando, está confirmando, ratificando esse padrão na sua vida de mentira, dizendo que Sara era sua irmã. Na verdade, Sara era sua esposa. Só que isso não encerra em Abraão. Como eu disse, foi promulgado, isso foi estabelecido na vida da sua família. Vamos então para Gênesis capítulo 26, verso 1 e o verso 7. Houve uma fome na terra tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Olha a história se repetindo. Por isso Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus.
Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaac respondeu: ela é minha irmã. E ele ficou com medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava: estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da sua beleza. Olha o padrão se estendendo à segunda geração. A primeira geração, Abraão. A segunda geração, Isaac. Ok? Muito bem. Isaac trabalha essa mentira. Aí daí então nós vamos para Gênesis 27, verso 1, verso 18, verso 19, verso 21 ao 23. Verso 1. Isaac já estava muito velho e quase cego. Por isso um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho: meu filho. Sim, pai, respondeu Esaú. Verso 18. Assim ele foi até onde seu pai estava e apresentou-se: meu pai. Sim. Qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaac. Jacó respondeu: é Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me disse. Agora sente-se e coma da minha caça, para que possa dar a bênção que o Senhor tem para mim. Verso 21. Isaac pediu: chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai. Isaac o tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão. Olha, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a terceira geração. Jacó aqui está mentindo para o seu pai, dizendo para o seu pai: eu sou Esaú, seu filho mais velho, quando na verdade Jacó era o filho mais novo. Mas isso não fica por aí. Ok, passam-se os anos, passam-se décadas, chegamos então ao capítulo 37 do livro do Gênesis. E então, acompanhe comigo. Versículo 2. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade. Verso 10 e verso 11. Que sonhos são estes? Por acaso sua mãe e seu pai irá se curvar diante de ti? A essa altura, seus irmãos estavam tomando ciúmes. Seu pai, no entanto, refletia sobre o assunto. Verso 31 ao 32. Eles pegaram a capa de José, mataram o bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: achamos isto, olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Verso 33, na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho, um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Os irmãos de José, filhos de Jacó, netos de Isaac, bisnetos de Abraão, a quarta geração, estava aqui agora mentindo para Jacó, dizendo: seu filho mais novo, até então José, morreu. Ele foi assassinado, morto. Então Jacó se deprime, Jacó se acaba em lágrimas, chora, coloca terra na sua cabeça, rasga suas roupas em sinal de desespero. Então os filhos de Jacó agora estão mentindo para ele. Ele mentiu para o seu pai mentiu, ok? E o seu avô também mentiu. Olha o padrão sendo estabelecido. Mas a história não se encerra aí. Vamos para o capítulo de número 42, verso 6 ao verso 9. José estava administrando o país. Ele era quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles os trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Verso 8 e 9. José sabia quem eles eram, mas eles não reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Agora aqui, José está mentindo para os próprios irmãos. José os reconheceu, mas agora está dizendo: vocês são espiões, vieram aqui para poder ver quais são os pontos fracos da nossa terra. José tratou seus irmãos de maneira áspera. Muito bem, capítulo 44, verso 1 e 2. José deu ordens aos mordomos da sua casa: encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar.
e coloque o dinheiro de volta na boca de bolso de cada um deles. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro, trazido para comprar alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Olha o que José está fazendo aqui, forjando provas, incriminando seus irmãos. Aí vem o versículo 15. José interrogou-os: por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. Agora José está acusando os seus irmãos de ladrões. Primeiro, acusou de espiões. E agora está acusando seus irmãos de ladrões. Olha que coisa maliciosa, que coisa maligna, maldita. José está mentindo. Produção de provas, falso testemunho, é mentira. E pior do que isso, é um crime. Então veja bem, Abraão não tinha nenhum filho quando estabeleceu o seu padrão geracional, padrão de mentira. Isso veio para Isaac, veio para Jacó e chegou em todos os filhos de Jacó. Olha que coisa abominável. Então, olhe para a sua vida, olhe em volta e perceba como é o estilo de vida da sua família, como é o estilo de vida daqueles que te cercam, dos seus progenitores, daqueles que te geraram, daqueles que vieram antes de ti. Faça uma observação. E é claro, estamos falando de um padrão de comportamento, mas existem outros padrões. Por exemplo, existem famílias em que todas as mulheres aos 40 anos começaram a ter problema de câncer de mama. Outros homens tiveram problema de câncer de cólon. Sabe? Enfim, problemas de ordem clínica, problemas de ordem mental, de ordem psicológica e de ordem comportamental. Podem ser problemas de ordem geracional. E daí então você pergunta para mim: tá, mas eu agora tenho o problema. E qual é então a solução? Quando a questão está relacionada a pecado, ok? Quando está relacionada a pecado, nós só temos uma solução. A palavra de Deus nos convida em Levíticos, capítulo 26, versículo 40, diz assim o texto sagrado: mas se vocês confessarem seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o comportamento traiçoeiro e a resistência que desencadeou minha resistência e os enviou às terras inimigas, se amolecerem o coração e se arrependerem do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, e sim, da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. É claro que aqui o contexto está falando sobre Israel, mas quando nós identificamos um padrão destrutivo, identificamos isso e tomamos a postura de quebrar esse padrão através do arrependimento, através da confissão e através do abandono, nós quebramos esta corrente maldita e passamos a viver uma vida livre desta carga geracional ruim, destrutiva, negativa. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, o texto é claro ao dizer para nós: se confessarmos os nossos pecados. E às vezes os nossos pecados são nossos não porque nós cometemos, mas porque nós herdamos. E a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então há uma esperança através da confissão, do arrependimento e do abandono, porque aquele que encobre seus pecados não prospera, mas o que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Que Deus nos ajude a identificar os padrões geracionais dentro da nossa vida. Existem padrões que são positivos. Existem famílias que são famílias de médicos, de advogados, famílias de motoristas, famílias de agricultores. Existem padrões que são benditos, são bons, são positivos. E isso segue-se um padrão, isso também é padrão geracional. Mas se nós estamos envolvidos num padrão geracional negativo, destrutivo, nocivo à nossa vida e à nossa salvação, nós devemos identificar, devemos confessar, devemos nos arrepender e devemos abandonar para sermos livres, prósperos e felizes, como Deus deseja que sejamos. Espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida.
tenha abençoado a sua história e abençoe a sua geração. Deus te abençoe hoje, Deus te abençoe sempre. Um forte abraço, um beijo no seu coração.